É isso aí, bora falar sobre a PEC das praias? A princípio, no texto, não há proposta nenhuma explícita à privatização das praias brasileiras. No entanto, uma das consequências diretas que podemos observar dessa mudança, dessa PEC, é justamente a possibilidade de privatizar o acesso às praias. Mas, para isso, vamos para o vídeo, vamos conferir, vem com a gente, bora pescar na RN e vamos analisar. Vem comigo, vem! Então, a princípio, o que diz a regra atual? Por lei, na regra atual, as praias são terrenos de marinha e pertencem à União, certo? O Brasil tem uma das maiores costas litorâneas do mundo, com cerca de 7.500 quilômetros. Essas praias são, em grande parte, imaculadas, sem condomínios, sem hotéis, sem grandes resorts, à beira-mar, comuns em outros países, certo? Então o Brasil não tem. Então isso é a primeira coisa que eu fui estudando, fui pesquisando. Nesses locais, os moradores que ocupam essas áreas estão sujeitos a um regime chamado aforamento, sendo obrigado a pagar anualmente à União uma taxa sobre o valor do terreno. A propriedade daquele imóvel, de quem utiliza ali nas proximidades da praia, na proporção de 83% para o cidadão e 17% para a União, sobre esse percentual, certo? Então, esse pagamento chamado de foro, laudêmio, eles são calculados sobre o valor que é estimado pela prefeitura do imóvel, certo? Então, hoje, qualquer cidadão tem o direito de acesso ao mar. Atualmente, a lei prevê que, embora os ocupantes legais tenham posse e documento desse imóvel, as áreas litorâneas, inclusive as praias, pertencem à União e não podem ser fechadas, ou seja, qualquer cidadão tem o direito de acesso ao mar. Isso é respondendo uma pergunta sobre como está e como é a legislação atual, certo? Vamos para outra pergunta. A gente elaborou 5 perguntas para responder, para depois comentar. Segunda pergunta. Pergunta 2. O que são terrenos de marinha? Toda a área do litoral brasileiro situada em uma faixa de 33 metros de largura, contados a partir do mar, em direção ao continente, ou seja, a partir quando termina a praia. Você tem essa faixa que corresponde aquela aproximação da praia, não a praia, mas aquela aproximação, você tem ali 33 metros, certo? 33 metros para lá, isso são áreas da União. E isso não somente de praia, mas de grandes rios, de lagos e lagoas. Você tem uma parte hoje que é considerada parte da União. Então, seria uma parte que ela não pode ser privatizada. Inclusive, tem algumas leis do meio ambiente que mesmo sendo dono, você não pode desmatar nessa faixa, nessa quantidade de metros. Tem uma série de regras, isso com as regras atuais. Então, antes de chegar na praia, esses 30 metros aproximadamente, você tem uma área delimitada para a União. E agora a gente vai para mais uma pergunta, que é a pergunta 3, que a gente está tentando responder. Foram perguntas que foram questionadas para a gente através do comentário, através do direct, e a gente está respondendo aqui. Pergunta 3. Então, o que prevê a PEC das praias? De acordo com o que a gente leu, a PEC propõe transferir a posse integral dos terrenos marinhos sobre hoje a responsabilidade da União para estados, municípios ou ocupantes particulares, certo? Essa área de transferência é feita mediante a um pagamento, certo? Já as transferências ocupadas por estados e municípios serão de forma gratuita. E isso que está lá, o que está previsto. Único dono. Com a extinção do terreno da Marinha, o proprietário passaria a ser o único dono, podendo transformar em uma praia particular. Será? Vamos lá, é o que a gente vai estar vendo de acordo aqui com o que eu leio. Eu estou colocando algumas perguntas que já respondeu. Então, essa questão de único dono. Então, lá na PEC, dá essa possibilidade de transferir essa área, aquela área da pergunta anterior de 33 metros, para estado, município ou para um dono mediante a pagamento. Pergunta 4. Eu estou fazendo essas perguntas, estou respondendo, que é para a gente estar entendendo e estar entrando realmente no que a gente vai falar. Pergunta 4.
Como seria feita a venda desses terrenos na Marinha? A PEC afirma que a transferência dos terrenos seria feita mediante a uma venda, mas não dá detalhe, não é especificado lá, certo? Não tem específico, mas é uma venda. O negócio precisaria ser feito um acordo com a União. Ainda de acordo com o texto que está lá na PEC, o poder público é quem deverá tomar providências. Por exemplo, de criar uma nova lei para regulamentar a PEC. Ou seja, tem uma PEC que dá direito a você comprar, você negociar com o Estado, certo? E nessa PEC diz que para fazer a regulamentação, você tem 2 anos para criar uma espécie de agência nacional, como tem da ANEEL, como tem de energia, para tentar regulamentar. Então, é uma lei que tem uma abertura, mas para fazer a regulamentação minuciosa, tem 2 anos para gerar essa agência, para gerar esse órgão, para gerir essas vendas, essas compras e essa lei. Então, a PEC, aqui o que se apresenta é muito genérico, assim, vamos vender, vamos dar posse para municípios, estados e particulares. E depois organizamos o que é minucioso, a parte fina do projeto. O que se entende até o momento é isso aqui. Vamos para a pergunta 5. Então, será preciso pagar para frequentar as praias? A proposta não prevê diretamente a privatização, certo, das praias em si. Ela não diz diretamente, mas pode-se abrir brechas para privatizar o acesso a elas, ou seja, empresas poderiam cercar o terreno e tentar impedir a passagem de banhistas na faixa de areia, como já acontece em alguns resorts. Mas a gente está elaborando aqui, depois dessas perguntas, uma série de pensamentos e ponderações que é bom você assistir e pensar com a gente o que pode acontecer ou não. Então, vamos seguir aqui nesse pensamento que a gente vai seguir a partir de agora desse vídeo. Bora lá? Além de ler para desenvolver esse tema, eu também vi alguns comentários de especialista. Por exemplo, Ulisses Monteiro, professor de Geografia da Universidade do Rio de Janeiro, deu uma entrevista para algumas emissoras de TV e ele também, nessas entrevistas, explica que áreas adjacentes às praias, onde existem construções como casas e condomínios, estão sujeitas às regras impostas e justamente por estarem em uma área marítima. Então hoje essas construções, ele diz que hoje existe uma política, existe um conjunto de regras que garante acesso da população à praia. Hoje já existe. Então, segundo ele, hoje já existe. E é uma parte que a gente já falou no início. O que vai possibilitar, segundo ele, é que essas áreas deixem de ser públicas, sem influência do Estado. Assim, essa PEC, ela propõe que não haja nenhuma garantia de acesso às praias, o que representa, em última instância, segundo ele, isso é o Ulisses Monteiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está dizendo, se você não privatizar a praia, você pode estar privatizando o acesso. Então, a legislação obriga a garantia de acesso ao ambiente costeiro, à praia, hoje. Quando deixa de ser terreno da Marinha e passa a ser uma propriedade como outra qualquer, não há obrigação nenhuma com a servidão de acesso ao mar. Então, segundo o pensamento dele, hoje as leis, ela obriga aquela pessoa que tem aquele bem particular dar acesso ao mar, que foi a primeira pergunta, uma parte que eu li. Então, segundo esse professor de geografia, ele diz que com essa terra passando a ser particular, o cidadão não estaria obrigado a deixar a você entrar, a dar esse acesso, certo? Inclusive porque na lei não prevê isso. Como você viu na pergunta 5 que eu fiz, diz que depois que for aprovada, que pode-se criar uma agência para fazer a regulamentação. Então, realmente não tem. Então, esse é um dos perigos. Mas, vamos para frente, vamos continuar o nosso pensamento. Aí chegamos a um ponto que liga aqui um alerta. A PEC das praias pode impactar na subsistência dos ribeirinhos e afetar ecossistemas?
E aí, o que seria, o que pensar sobre isso? Vamos lá. A PEC das praias, como eu disse, ela não cita explicitamente a privatização das praias, certo? Mas a privatização é uma consequência direta da proposta. O que a gente está observando é isso. Ela não diz que vai privatizar, mas se você vai vender, a consequência é essa. Hoje, isso já está bem avançado em várias praias, principalmente de Angra do Rio de Janeiro. É um lugar onde você já consegue perceber. Lá existe praias que são inacessíveis para a população, porque tem residência, resort, condomínios que bloqueiam o acesso à praia, certo? Só que eles estão numa condição ilegal, certo? E estão suscetíveis, e já existem mandados judiciais por causa daquela lei que existe de acesso à praia. Já aconteceu, por exemplo, de um condomínio recente em Mombaça, na Praia de Angra dos Reis, em 2018, ser obrigado a abrir esse acesso. Mas esse condomínio só foi obrigado a abrir esse acesso porque está se mantendo a lei antiga, não é a lei nova. Imagina, você tem a lei de acesso e para você ter acesso à praia foi obrigado a entrar na justiça para você conseguir esse acesso. Imagina se hoje o que aconteceria. Então, aqui eu não estou dizendo que vai privatizar ou que não vai privatizar, mas olha só o caminho que a gente está seguindo, olha só as experiências que a gente já teve. Então, cabe aqui a gente ponderar mais uma vez sobre o assunto. E vamos. Mas existe uma coisa que você tem que fazer: já se inscreve no canal, deixa aquele comentário, aquele like, certo? Que é para a gente continuar fazendo vídeo. Comenta aí e vem com a gente e continua o vídeo. Vale salientar também que esses entes, no caso resort, essas residências privadas, grandes hotéis, eles têm outro tipo de mecanismos de controle de acesso às praias, como intimidar, condicionar, dificultar, com uso de segurança, cachorro, de boias no mar, certo? Para evitar o acesso até pelo mar. No condomínio Laranjeiras, lá em Paraty, no Rio de Janeiro, não dá para acessar. Eu estou pegando isso aqui de uma entrevista do Jornal de Fato, a pessoa dizendo que lá não dá para acessar. Já houve uma determinação da justiça para que eles vêm protelando, postergando, entrando com liminar e não tem acesso à praia que fica à frente desse condomínio. Eu vou colocar aqui até um trecho de parte da reportagem que eu peguei, porque quando eu fui fazer isso aqui, a gente dá uma estudada como está acontecendo. Então, sem a lei, hoje já existem diversos exemplos onde o cidadão comum não consegue adentrar a praia. Isso, existindo uma lei que mesmo você tendo um local privado, você tem que dar acesso, fazer uma trilha, uma escada, uma estrada a cada 100 metros. Por quê? Porque ali é um bem da União, certo? E sendo da União, existe toda essa questão judicial para se liberar o acesso. Agora você imagine se esse bem for particular, como vai ficar para a população. E mais tem mais, vamos lá, vamos pensando. Então, pelo pouco que eu li, que entendi, é um projeto que é preciso pensar muito bem ele, e acredito que vai afetar e muito, porque nem todo brasileiro ele vai conseguir ter acesso a comprar um terreno particular na praia, certo? E hoje no Brasil eu li várias reportagens para fazer esse pequeno vídeo, mas eu li a lei, eu li em outro país como fica. Hoje no Brasil já existe praias que são privadas, que excluem, que segregam as pessoas, que sejam pescador, que sejam banhista, seja quem for, já segregam, já separam essas pessoas somente pelo motivo de não ter ônibus, para não ter transporte coletivo para aquela área. Então hoje no Brasil já existem praias que são exclusivas e que nem transporte coletivo chega lá. Então se você não tiver uma moto, se você não tiver um carro, se você não tiver disposição para ir a pé, você não tem acesso a algumas praias do nosso país.
E mesmo com essa lei de servidão, a lei que existe hoje de você dar acesso à população a cada 100 metros, mesmo que você tenha um terreno, mas a cada 100 metros você dê acesso à pessoa, ainda existe praias privadas, existe briga na justiça, certo? Imagina se um projeto desse é aprovado. Em minha opinião, depois de ler, depois de pesquisar, eu acho uma situação complicada e no mínimo tem que ser repensado. Isso é a nossa opinião. Eu não sei nem de quem veio, como fez, mas assim, a privatização vai acontecer sim, se a PEC for aprovada, certo? Então, existirá sim praias que os brasileiros perderão o acesso. E perderão o acesso e será uma realidade, porque mesmo com a lei de acesso de hoje, as pessoas já perdem. Então, fica aí o nosso alerta e bora pescar no RN enquanto a gente pode. Bora pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, comente, se inscreva no canal e é isso aí.